Que tipo de consciência você tem? Quero te fazer essa pergunta. Porque nós, como cristãos, nós temos dois tipos de consciência. Uma é a consciência de pecado e outra é a consciência de justiça. Você precisa saber qual tipo de consciência você tem desenvolvido na sua vida com Deus. E é muito fácil discernir, é muito simples. A consciência de pecado, ela é resultado de você sempre estar olhando para você. Você está sempre se avaliando, está vendo o seu comportamento, as coisas que você fez ou que deixou de fazer. E essa consciência de pecado, ela te afasta de Deus e te enche de medo. Lembra de Adão, lá no Éden? O que aconteceu quando ele teve consciência de pecado? Se escondeu. E tem muita gente se escondendo de Deus. Tem ou não tem? Talvez você tá aí se escondendo de Deus agora mesmo. Tá fugindo. Por quê? Porque tem medo. E como você alcançou esse medo? Tentando observar a lei de Moisés, a velha aliança. Enquanto você desenvolver um estilo de vida baseado nos mandamentos que Deus deu a Moisés, eu quero dizer para você, você vai desenvolver a consciência de pecado. Por quê? Porque esse é o propósito da lei. O propósito da lei é mostrar para você o que você não dá conta de fazer, para que você reconheça a necessidade de um Salvador. Então, quando você reconhece essa necessidade, aí você está pronto para desfrutar daquilo que Deus deu em Jesus na nova aliança. E aí você vai poder desenvolver uma consciência não mais de pecado, mas uma consciência de justiça, porque você entende que não é por suas obras agora que você é aceito diante de Deus ou reprovado, porque a tua justiça diante de Deus é Jesus e a obra da cruz. É o que Jesus fez. O que garante a tua salvação não são teus méritos pessoais. Tem muita gente sofrendo com medo de perder salvação. Agora eu te pergunto, se você não fez nada para alcançar salvação, o que você fez para ser salvo? Nada. Você apenas reconheceu Jesus, mas você não fez nada que te fizesse justo diante de Deus, até porque você não poderia realizar nada que te desse justiça diante de Deus. Porque você peca, porque você já pecou, e eu também. Então nós só podemos ser justos agora para com Deus a partir de Jesus. Ele é a nossa justiça em Cristo. Ele é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça diante de Deus. E por isso nós podemos ir a Deus e ir tranquilos de que não vamos perder a nossa salvação. Então, quando você desenvolve a consciência de justiça, você caminha em segurança com Deus. O que mais tem afastado hoje as pessoas de Deus, de desfrutar da bênção de Deus, do relacionamento com Deus, de intimidade, de ter uma vida de fé, sem medo, seguro, é justiça própria. Quanto a justiça própria tem afastado as pessoas de Deus? Quantas pessoas não têm desfrutado de paz, de alegria, de gozo no Espírito Santo, porque elas estão cheias de justiça própria? E o que é a justiça própria? É o mérito pelas coisas que você fez. Então você chega diante de Deus não como alguém que recebeu justiça, mas como alguém que quer cobrar de Deus pelas coisas que fez. Tá entendendo? E esse comportamento, essa maneira de crer, melhor dizendo, ela vai impedir você de desfrutar da bondade de Deus, que está estendida na nova aliança. Querido, não tente ir a Deus por seus próprios méritos. Não é o quanto você orou, é porque Deus é bom e Ele decidiu fazer de mim e de você, em Cristo, justos. Nós que estamos em Cristo somos justos pela fé, não é por nossas obras, para que ninguém se glorie. Deu para entender? Não é por obras, não é pelo que você faz. Então, quando você entende
que você não tem mais que caminhar com a consciência de pecado. Ah, eu pequei, ah, eu pequei. Quanto mais você desenvolve essa consciência, mais no pecado você vai viver. Por quê? Porque onde a consciência de pecado é porque tem muita lei. E o resultado da lei é o pecado. Você não iria querer mexer em algo se lá não tivesse dito, não mexa. Mas a lei despertou em você o quê? A cobiça. Paulo fala isso. Então, entenda, quanto mais você tentar, por seus próprios meios, se chegar a Deus, não pela consciência de justiça, muito mais distante você vai ficar. Não é que Deus se afaste, mas é porque a consciência de pecado vai te afastar dele. Então, Jesus é a nossa justiça. Desenvolva essa consciência, ao invés de ficar calculando quantos pecados você cometeu e quantos você deixou de cometer, que isso é justiça própria, você desenvolva uma consciência de justiça. Eu sou justo porque Cristo é justo. E eu estou em Cristo. E assim como Ele é, eu sou. João disse isso. Então, desenvolva uma consciência de justiça. Olhe para Jesus. Pare de olhar para você mesmo. Isso vai tirar o medo e vai aumentar a tua fé. Em Hebreus diz assim: portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Deixa eu te falar, você só vai entrar com ousadia nesse lugar se você tiver a consciência de justiça. A consciência de pecado vai te impedir até de orar, vai te impedir até de ler a Bíblia, vai te impedir de entender a direção de Deus. Pare de olhar para você mesmo, pare de tentar se corrigir, pare de tentar fazer justiça por si mesmo. Confie em Jesus. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Olha, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas não foi chamado pai da fé. Abraão foi chamado pai da fé. Por quê? Porque confiou na bondade de Deus e não em suas próprias obras, em seus próprios méritos. Descansa, querido. Desenvolva uma consciência de justiça. Olhe para Jesus. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Não é vida sacrificial. É vida de confiança e descanso na obra pronta, acabada, consumada na cruz. Amém? Então, seja edificado com essa verdade. Pensa nisso, medita nisso. Quando temer, olha para Jesus. Quando errar, olhe para Jesus. Quando acertar, olhe para Jesus. Dê tudo a Ele, seus erros e seus acertos. E descansa na justiça que já foi feita. Jesus já fez e por isso Deus já te aceita e Ele me aceita. Amém?